O tensionamento político que o Brasil vive atualmente passa de modo decisivo pelo campo da comunicação. Como muito bem colocou o nosso mestre de muitos, inclusive meu, professor Ronaldo Salgado, que logo no início da minha vida como estudante tive a honra de tê-lo como professor e um grande inspirador. O Ronaldo é, acima de tudo, um inspirador de corações e mentes, muitas vezes naquela cena árida que se tornou o campo do jornalismo. E em especial porque, além de ser um jornalista tarimbado, muitos anos de redação, o Ronaldo também é um grande sonhador e um utópico e teórico do jornalismo. Então nós, uma geração, aliás, várias gerações inteiras, o tem como referência do bom jornalista, digamos assim, daquele que vê o jornalismo com sonho e com ética. Portanto, voltando aqui para esse momento do campo da comunicação que eu falava, em todas as expressões, porque agora nós lidamos principalmente com as chamadas mídias sociais, as chamadas redes sociais, que eu particularmente tenho cada dia mais ficado muito impactada com isso. Às vezes tenho uma preguiça enorme de Facebook, me dá uma preguiça, eu fico não sei quantos dias num dilema, assim, sem vontade de publicar nada, aí tenho vontade de dialogar, de falar algumas coisas que eu estou vendo, aí a vida passa numa velocidade mais rápida, mas a gente não pode desprezar o impacto que o que nós estamos vivendo hoje, esse momento histórico, esse momento da história, mas certamente a velocidade e, ao mesmo tempo, a capacidade. Eu lembro que, quando eu entrei na universidade para dar aula, eu dava aula de fotografia, fotojornalismo, fotopublicidade e oficina de vídeo. Para a gente editar um vídeo, quem foi meu aluno sabe disso, a gente tinha umas verdadeiras ilhas de edições gigantescas na universidade. Chamados mainframe, era computador, era não sei de quê. E hoje a gente filma, daqui a pouco a gente manda por WhatsApp e é completamente instantâneo essa informação. Isso aí, gente, é uma coisa impressionante. Principalmente quem é da área fica muito impactado com a velocidade e com a instantaneidade da notícia. O que nós vamos fazer com isso, acho que está em processo de construção, porque é tudo muito novo. E o que é interessante também, que tem me chamado muita atenção, é que isso tem sido uma coisa popularizada. Porque normalmente a tecnologia sempre foi uma coisa muito da elite. A elite que se apropriava, a elite que tinha acesso e a elite que muitas vezes dava um papel à tecnologia. Mas é impressionante que o WhatsApp ele conquistou, vou falando particularmente do WhatsApp, porque é o que passa vídeo, essa coisa toda, e todo mundo tem, porque você faz de graça. Então, assim, você vê uma pessoa da elite trocando WhatsApp, daqui a pouco você vê também o diálogo de uma pessoa mais do meio popular, também com WhatsApp, e todo mundo tá ali vivendo esse momento. Então isso não pode ser desprezado, porque no nosso cotidiano, mais do que nunca, hoje é atravessado por uma grande e poderosa engrenagem econômica que forma uma vasta e onipresente rede de produção simbólica. Uma rede que espalha clichês mentirosos, muitas vezes, destrói reputações e atropela princípios constitucionais de direito à imagem e ao contraditório. O jornalismo das grandes corporações, de modo mais específico, tornou-se uma das principais trincheiras de luta da oposição de direita no Brasil. Uma oposição que, sem projetos, tem apenas o ódio e a intolerância como propostas para o país, mas que ainda assim conta com o apoio incondicional da chamada grande mídia. E o vemos diariamente, nos pesos e medidas obtusamente diferentes nas manchetes e coberturas, quando o assunto trata do governo ou trata da oposição. Dados do Manchetômetro, por exemplo, comprovaram essa enorme assimetria nas eleições do ano passado. O Manchetômetro é um website de acompanhamento diário da cobertura da política e da economia na grande mídia. Ele é produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, LEMEP, grupo de pesquisas com registro no CNPq, sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Segundo o site, só na cobertura do jornal O Globo, por exemplo, a cada 27 matérias negativas à então candidata Dilma Rousseff, eram publicadas apenas 3 matérias negativas ao candidato Aécio Neves, proporção que era seguida com poucas variações nos demais veículos de comunicação. Portanto, o Brasil vive hoje um quadro muito desigual, do ponto de vista das pautas jornalísticas, no que diz respeito ao desmedido favorecimento dado a partidos como o PSDB e a incansável cruzada de críticas e denúncias, muitas vezes infundadas, contra o PT em particular. Não à toa, a presidente Dilma, logo no início de seu segundo mandato, pediu a seus ministros que travassem a batalha da comunicação. Essa, portanto, é a mais urgente das batalhas. Uma luta simbólica que tem de se espalhar e se multiplicar por outras trincheiras, por outras plataformas, por outros modos de pensar e fazer a comunicação. O nosso jornal Papel de Esquerda é uma pequena tentativa nesse sentido. Um jornal que se propõe a repercutir ideias,
pautas e mobilizações do campo progressista, e, ao mesmo tempo, servir de contraponto ao discurso hegemônico do grande jornalismo corporativo. Como afirmamos no editorial, a direita quer confundir a opinião pública, distorcendo informações e enviesando a cobertura dos grandes jornais. Quer passar à população a mensagem segundo a qual a política não presta, que todos os políticos são iguais, que direita e esquerda são conceitos ultrapassados, e tantas outras coisas. São discursos que, na verdade, tentam afastar as pessoas da política, da militância das ruas, da reflexão crítica sobre as circunstâncias da vida nacional. Pois nós queremos justamente o contrário. Queremos reafirmar a política, queremos mais militância, mais rua, mais manifestações, mais pensamento crítico. E, por tabela, queremos reafirmar o jornalismo como modo de transformação do mundo, sim. Sempre à esquerda, sempre do lado oposto ao dos poderosos, dos grandes meios de comunicação, do grande capital. Porque esse é o papel que nos cabe na história. E eu acho que quando eu pedi ao Felipe que a gente pensasse no jornal, eu disse o seguinte: vamos fazer uma coisa, vamos de novo remar contra a maré, né? A gente sabe fazer isso tão bem. Na verdade, a gente especializou nisso, em remar contra a maré. Então, vamos fazer um jornal onde as pessoas possam levar para cima e para baixo sem depender do suporte tecnológico, ou seja, de uma rede social. A primeira vontade era essa. Depois, um jornal que tivesse lado, né? Porque eu costumava dizer para os meus alunos que, quando se discutia jornalismo, embora não fosse a minha área específica dentro da comunicação, mas eu dizia muito o seguinte: quem disse que jornalista não tem lado? Quem disse que jornalista não tem lado? Jornalista tem lado, sim. O lado da justiça, o lado da verdade, o lado da ética, o lado da busca mais próximo possível da verdade. Esse é o lado do jornalista. Ele pode não ter partido, ele não pode ser vinculado a um projeto partidário, mas ter lado tem, sim. Até porque nós estamos falando aqui de conceitos que estruturam, né, todo um poder simbólico que está posto. Então, assim, a força das palavras, as palavras têm força. E por isso mesmo é que o jornalismo ele tem lado. E eu também queria um jornal que desse, não um jornal que necessariamente tivesse que estar ouvindo todas as ponderações, os lados de A, B, C, mas um jornal que se posicionasse, que tomasse posicionamento. Que ele, nesse momento de conjuntura, ele pudesse discutir e opinar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E ainda tem o detalhe, se vocês prestarem atenção, que é um jornal que sempre vai ter, ele vai sempre virar um cartaz. Aí você prega no carro, você bota no guarda-roupa para lembrar que ainda existe esquerda e direita. Você prega pode botar na porta de casa, ou seja, voltar aos costumes, né? Assessoria técnica de fotografia. Agradecendo aqui o Daniel Pires, agradecendo também aqui o nosso querido Jacques Antunes, que estão aqui, e o Fernando Sá. Fernando Sá foi meu colega, dividimos a disciplina de fotojornalismo e dividimos o laboratório de fotografia. Porque é uma coisa interessante também, voltando aqui para a comunicação. Quando eu terminei o governo em 2012, o primeiro semestre de 2013, eu fui para a sala de aula de novo. Estava com muita vontade, muita ansiedade desse. Aí fui procurar o laboratório, né? Porque o laboratório, o Fernando, a gente revelava, tinha o revelador. Quando eu estava terminando, que eu fiquei licenciada a partir do mandato de deputada, já não podia dar aula mais, você tem que fazer a opção. Então foram mais 8 anos na prefeitura. Então, voltei 10 anos depois para ver se... Porque eu levei todo o meu equipamento para a universidade, que ninguém tinha naquela época, nem não tinha mais nem nada. Aí eu peguei o meu laboratório e levei para a universidade de fotografia. Aí eu fui atrás, né? Não tinha nem mais porta, não tinha mais laboratório, não tinha mais nada. Porque a última unidade da disciplina, quando eu saí, era Introdução à Fotografia Digital. Quando eu voltei agora, não tinha mais laboratório, nada. A câmera fotográfica, que eu levava as câmeras antigas, parecia um monstro de dinossauro para os meninos. Eles nunca tinham visto na vida aquilo ali. Eu tentava dizer, vocês lembram? Isso aqui, aí eu desenhava de giz na lousa. Aí eles faziam só assim com a cabeça. Aí eu tive que ir atrás das minhas câmeras para trazer. Então, assim, eu estou falando isso para dizer o seguinte: que geração é essa que está se formando em jornalismo? Né? Onde o virtual também tomou um espaço enorme nas nossas vidas. E aí eu acho que a gente precisa saber exatamente, não deixar que isso controle a gente tem que controlar. Nós temos que saber que rumo nós vamos dar para as coisas. Portanto, o papel de esquerda, ele vem no sentido da gente remar contra a maré. Essa maré que está posta, que não está fazendo o mundo melhor. Agora, só para finalizar, eu lembrando aqui, a gente nem imaginava que a Dilma está em processo de impeachment hoje. Quando a gente decidiu lançar o jornal já vem de um certo tempo
a ideia do lançamento e estava marcada essa data. E eu fiquei me imaginando aqui, que loucura essa conjuntura que está posta. Eu, particularmente, no meu posicionamento, eu defendi que o Partido dos Trabalhadores votasse contra, ninguém pode ficar, nós não podemos ficar acuados por um bandido hoje, declarado, confesso, e que fica o tempo todo ameaçando a presidente de impeachment o tempo todo, etc. e tal. Que sociedade é essa que nós estamos querendo construir? Que valores é esse que nós estamos querendo passar para a nossa juventude? Então, mesmo que a gente pague o preço, pelo menos agora a sociedade se posiciona. A pior coisa do mundo é essa paz que não é paz, é uma guerra o tempo todo. Nós temos um inimigo, confesso, lá no presidente da Câmara, que a todo momento, para se salvar, faz qualquer coisa. Então, assim, a pior coisa nesse momento é não se posicionar. Portanto, eu acho que foi certo, estamos pagando o preço da coerência, o preço da gente conversar com o povo, botar o povo na rua, porque eu vou dizer uma coisa, a direita tenta até imitar a gente, né? Agora com o movimento dos coxinhas, essa coisa toda, né? Mas aí parar para pensar, gente, eles são muito grosseiros, muito mais do que a gente sempre, a vida toda, que eles falavam da gente, que não sei o quê, que do PT, porque faz não sei o quê. Gente, esse povo é muito grosseiro, as coisas, os ataques. Se você for atrás de ver, a pouca coisa ali você extrai do sentimento que as pessoas estão, não sabe nem direito o que é que estão fazendo. E segundo, é porque é de uma truculência que atribuiu a nós da esquerda há um tempo atrás. Isso é muito, muito curioso. Mas eu sempre acho que a gente está construindo também paradigmas, mudança de paradigmas para o futuro, inclusive na militância. Como aqui a gente sempre nunca teve medo de desafio. Eu estava até lembrando recentemente da música do Milton Nascimento, que diz assim, já eu lembro aqui, mas eu vinha até cantando hoje essa música aqui para me falar para vocês aqui. Nada temer se não esquecer o medo. Nada temer se não o correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Pronto. Tem horas que quando você não tem nada para fazer, você precisa dizer que você tem o mundo pela frente. Ou seja, e agora eu acho que o momento é decisivo. O governo, vocês têm acompanhado, eu tenho me posicionado contrário a algumas questões que o governo tem feito, que eu não concordo. Não concordo com o ajuste fiscal da forma que foi posto, não concordo com determinadas coisas. Tenho me posicionado lá na bancada, tenho colocado essas questões, mas acho que o que está em curso é muito maior, muito mais grave. É a tentativa da direita, na marra, no tapetão, tirar uma história que foi uma mudança que o Brasil viveu nesses últimos 12, 13 anos, onde o povo voltou a ser protagonista do Brasil. O povo brasileiro, a imensa maioria. Porque antes, se você parar para pensar, conversar com 2 minutos a chamada nova classe C, que as pessoas falam, 40 milhões saíram da pobreza. Antes, o salário mínimo ele era contado para as pessoas comerem apenas. Era só isso, era uma relação de subsistência, de proletário mesmo. Daí, voltando aí o Marx, era só isso. Para se manter e manter a prole alimentando, nada mais. Hoje você tem as pessoas tendo acesso à tecnologia, tendo acesso a um telefone, tendo acesso a carro, tendo acesso a isso, aquilo outro. Ou seja, é o início de um processo que o Brasil está vivenciando, que é longo, não se muda em 8 anos, que foi o tempo do Lula, nem 12, é muito mais profundo. Portanto, finalizando aqui, porque na verdade esse aqui é um encontro de amigos e um bom bate-papo aqui, a gente vai estar sempre, como diz, parafraseando o Rapa diz o seguinte, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Porque esse sossego hipócrita, conservador, moralista, que só impõe às pessoas mais tristeza e não mais liberdade, não mais alegria, esse sossego a gente precisa estar combatendo. Não é com ele que a gente quer casar. Portanto, muito obrigada e que o papel de esquerda seja uma referência para todos nós da esquerda brasileira. Fazer esse lançamento em Brasília, fazer esse lançamento em São Paulo. Nós vamos correr o Brasil dizendo o seguinte, no momento em que a gente está esquecendo os papeizinhos por causa do virtual, embora tenha que cuidar do reflorestamento, é fato, mas a gente vai estar dizendo que nosso jornalzinho vira um cartaz, a gente bota no guarda-roupa, é bonito também, entendeu? E que é assim que a gente quer construir o mundo, com muito debate profundo, sem fugir da luta, porque, na verdade, esse é o nosso destino, lutar. Muito obrigada.